Posso, Kay? Não estou vendo a gravação. Pode. Bom dia a todos, parceiros da Rede Sentinela, das instituições Sentinela, das vigilâncias sanitárias e dos núcleos de segurança de paciente de todo o Brasil. Nós temos o prazer de receber hoje a doutora Ru, né? Ru Yeli, né? Ela é graduada em medicina e doutorada em medicina pela Universidade de São Paulo, tem trabalhado como infectologista e coordenadora da unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas, né? Vem trabalhando de forma parceira com o Ministério de Saúde, né? nas várias doenças infectocontagiosas, né? Teve participação brilhante desde a H1N1, né? Depois da Covid, fez parte da equipe, né? A equipe corajosa, né? De repatriação de brasileiros, passou por todo o processo, passou até pela doença, né? E também ela faz parte, né, da equipe que trabalha com febre amarela no Ministério da Saúde. E tem auxiliado, né, todo o Brasil para a gente conhecer um pouco mais sobre a monkeypox, né, o que a gente sabe, que sabemos até agora e o que podemos fazer, né, para fazer a prevenção. Então, a Rede Sentinela, a Gerência Geral de Monitoramento e a Anvisa agradece a presença da doutora, né, e a colaboração conosco aqui, com os conhecimentos, né, que a doutora tem. Muito bom dia a todos e muito obrigada, doutora Rô. Podemos iniciar com a sua palavra. Então, bom dia a todos. Quero agradecer essa oportunidade e novamente essa parceria. A proposta aqui é realmente discutir com vocês um pouquinho sobre essa doença, né? Principalmente em monkeypox, agora que está causando esse impacto a nível internacional, e com foco também nas medidas de prevenção. Vocês estão enxergando bem minha tela? Sim, doutora. Perfeito. Então, eu coloquei esse título, o que sabemos até agora, pelo fato de, apesar de monkeypox em si não é uma doença nova, é um cenário novo no nosso país, assim como a maior parte dos países do mundo. Por isso, hoje, dia 30 de agosto de 2022, a gente vai falar um pouquinho sobre o que sabemos até agora, porque certamente pode ter muitas coisas que venham a trazer novos conhecimentos. Por isso, é importantíssimo a gente acompanhar a evolução da literatura para a gente poder promover melhor assistência, assim como melhores medidas de prevenção. Como vocês devem saber, no dia 16 de maio desse ano, a Organização Mundial da Saúde soltou um alerta a nível internacional, relatando os primeiros casos que estavam acontecendo no Reino Unido e na Irlanda do Norte. No começo, foram poucos casos de pessoas que estiveram em Nigéria, um país endêmico, e aí depois apareceram sintomas. O que aconteceu de lá para cá? Esses são os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, que tem fechado até dia 21 de agosto, estava atualizado no site, eu vi isso no dia 28, e a gente sabe que tem esse delay de informação, uma vez que a OMS recebe os dados de cada país. Então, sempre tem esse atraso entre o que está acontecendo em cada país, compilar os dados, mandar para a OMS, para que a OMS possa juntar os casos. Por isso, a gente tem informações oficiais a nível internacional até dia 21 de agosto. O que sabemos então? Até aquela data, já tínhamos 99 países membros com casos confirmados, ultrapassando 45 mil casos, isso falando principalmente de países não endêmicos. O que chama a atenção, 10 países são responsáveis por quase 89% dos casos internacionais. Quem são esses países? Campeão, Estados Unidos, responsável por quase 16 mil casos, seguido da Espanha, com mais de 6 mil casos, e Brasil já ocupa a terceira posição. Sabemos que o Brasil já ultrapassou 4.500 casos, mas até dia 21 de agosto, dados que o OMS tinha, Brasil tinha em torno de 4 mil casos. Seguido de Espanha, Reino Unido, França e chama a atenção também Peru, segundo país da América do Sul,
com número de casos bastante importante e ainda em ascensão. O que a gente observa nesse gráfico que eu acho importante todo mundo ver? No começo, a gente está vendo aqui esse cor salmão, principalmente países da Europa, e azul os países da América, as 3 Américas, tá? A gente pode perceber aqui, no começo a doença estava principalmente na Europa, e agora, principalmente essas últimas semanas, a Europa entrou numa certa estabilidade, enquanto as Américas continuam tendo um aumento muito progressivo dos casos. Não à toa, dos 10 países responsáveis por mais de 89% dos casos, 4 são das Américas. Portanto, a gente tem que fazer alguma coisa para conter e evitar que a doença alastre cada vez mais na nossa região. Ao mesmo tempo, até a data 21 de agosto, havia já 15 óbitos a nível internacional. Desses 15 óbitos, 7 aconteceram em países não endêmicos, sendo 2 na Espanha. Até aquela data, o Brasil tinha 1 caso, Peru também 1, Cuba também 1 e 1 na Índia. Então, novamente destacando América Central e América do Sul, 3 casos de óbitos dos 7 casos em países não endêmicos. Então, afinal, o que está acontecendo com a gente? Quem está sendo acometido nesse momento? A gente precisa saber, não é questão de estigmatizar, e sim saber quem está sendo acometido para que as informações possam chegar adequadamente a essa população. E aí, a partir daí, promover medidas adequadas de educação e de prevenção. Por isso, vamos dar uma olhada a quem está sendo acometido por essa doença. Entre os que têm informação em relação ao sexo do paciente, 98% são pacientes do sexo masculino. Idade, mediana de 36 anos, o que significa quem está ficando doente são pessoas jovens, de tal modo que homens entre 18 a 44 anos de idade são responsáveis por quase 77% dos casos entre aqueles que têm informação de faixa etária. O mais importante é olhar esse gráfico aqui, então a gente vê concentração de casos entre 30 a 49 anos. Mas eu quero ressaltar também aqui, acima de 50 anos, temos em torno de 2.500 casos a nível mundial. Por que estou chamando a atenção para essa faixa etária? Muita gente pergunta, quem tomou no passado aquela vacina contra a varíola, está protegida? Provavelmente vocês devem ter lido no começo dessa epidemia que alguns autores diziam que tinha proteção de 85% para quem tinha tomado vacina contra a varíola. E aí a gente foi atrás para saber, mas a proteção contra o quê? Contra a forma grave da doença, contra sintoma ou contra a infecção? Na verdade, o que eu encontrei foi 2 estudos a nível internacional. Ambos aconteceram em países endêmicos, então chamando a atenção para isso, e que mostrou que quem era vacinada contra a vacina, usando a vacina que erradicou a varíola humana, né, então aquela vacina antiga, havia uma proteção em relação à forma grave da doença, e quando tem sintoma da doença, geralmente tem poucas lesões, não tendo complicações. Tem proteção contra a infecção? Não sabemos, uma vez que não temos estudos de soroprevalência para saber quem pode ter tido contato e não se infectou, ou quem teve infecção e foi assintomático. Então, a única coisa que a gente sabe naqueles países é que quem tem vacinação prévia contra a varíola nos países endêmicos promove uma proteção de quase 85% contra a forma grave da doença. É importante ressaltar isso porque mesmo as pessoas acima de 50 anos de idade precisam ter cuidados com as medidas de prevenção. Voltando aqui, também chama a atenção que está cometendo população abaixo de 18 anos, inclusive população de 0 a 4 anos de idade. Então, a gente tem que ter esse cuidado e entender por que essa faixa etária está sendo acometida. Entre os que têm informação de identificação sexual, 95,6% dos pacientes se autoidentificaram como pessoa HSH.
Entre os que realizaram, o que tem informação em relação ao status sorológico para HIV, quase 44% dos pacientes eram HIV positivos. Inclusive, parte deles descobriu o status de infecção pelo HIV quando fez diagnóstico de monkeypox. Então, é outro alerta que a gente tem que ficar atento em relação a essa co-infecção ou até essa comorbidade presente em pessoas que pode pegar agora a monkeypox. Entre profissionais de saúde, a gente tem notificados 263 casos mundiais que pegou profissional de saúde. Porém, é importante dizer que mais de 90% desses casos, a infecção ocorreu fora do ambiente de trabalho, o que significa que o uso adequado de EPI consegue proteger os profissionais de saúde. Em relação à forma de transmissão, o mais importante, como vocês estão vendo aqui, é forma por contato sexual. E aí, como está a situação no Brasil? Esses são os dados atualizados ontem, de boletim diário, né, do Centro de Operações de Emergência. Brasil já está com quase 4.700 casos. Importante dizer que o COI fecha os dados às 16 horas de todos os dias. Por isso, até então, a gente tinha um óbito. Estou falando isso porque à noite apareceu a notícia, inclusive foi noticiado em algumas redes da imprensa, teve o segundo óbito, que foi lá no Rio de Janeiro. Mas esses dados foram atualizados até ontem. Então, o Brasil, até às 16 horas ontem, havia 4.693 casos, presentes em 24 unidades da federação, então quase todos os estados já estão com doença, ressaltando a importância São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, a gente tem uma proporção de 8.480 casos descartados, e estou chamando a atenção isso para quê? A gente vê casos confirmados versus casos descartados, o que significa que a gente tem mais ou menos um confirmado para cada 1,8 descartados. O que estou querendo chamar a atenção aqui? Estamos fazendo bem suspeita de caso? Estamos deixando passar os casos? Quando a gente faz uma medida de vigilância aqui com alta sensibilidade, geralmente números descartados tem que ser muito superior ao número de casos confirmados. Por isso, quero parabenizar vocês por agora ter essa rede de sentinela, né, para ficar atento e, mais importante ainda, capacitar profissionais que estão na ponta para poder fazer uma educação adequada sobre reconhecimento da doença. Então, afinal, como que é essa doença, qual a sua forma de transmissão? A gente sabe a forma clássica da doença, o que acontecia nos países endêmicos, tem um período de incubação de 5 a 21 dias, e a transmissão naquela região, forma mais importante, é de animal para ser humano. Através de contato direto, arranhões, mordeduras, já se questionava a transmissão respiratória, mas não tinha comprovação. Contato com mucosas, por exemplo, lambedura de animais, e se questionava a transmissão por alimentos, tanto que existia a recomendação. Se você viajar para um país endêmico e resolver experimentar alguma carne exótica, principalmente carne de mamíferos, é importantíssimo que essa carne seja bem passada para evitar esse risco de transmissão. Mas mesmo naquela região existe também transmissão intra-humana, que acontece principalmente por contato com as lesões, então com contato pele a pele, fluidos corporais, principalmente fluidos contaminados, como por exemplo secreção das lesões, saliva de quem tem ferida na boca, então é outra forma de transmissão importante. E o que mais chama a atenção é transmissão por fomites, que eu vou comentar um pouquinho melhor depois. Em relação à gotícula, do ponto de vista da importância, é muito menor do que essas 3 outras formas de transmissão. Mas, lógico, uma pessoa que tem ferida na boca e aquela que a gente fala, a pessoa falar salivando, aumenta o risco de transmissão para outras pessoas. Então, quem fala chovendo libera muito mais partículas, então tem esse risco se tiver lesão na cavidade oral.
E quando começar a transmissão? Sempre que se questionou se podia começar já na fase prodrômica, uma vez que corresponde à fase da viremia, porque eu vou falar um pouquinho melhor. Mas a gente sabe que, diferente, por exemplo, de varicela, onde a lesão, quando começar a entrar na fase crostosa, para de transmitir, aqui não. Mesmo as crostas também transmitem. Por isso, a transmissão só acaba quando tem desaparecimento completo das lesões, com queda espontânea das crostas e revitalização por uma pele saudável. Reforço isso porque não adianta a paciente arrancar a crosta. Se não houver revitalização completa, pode ainda estar transmitindo. E aí vem a grande pergunta que está acontecendo agora a nível mundial, principalmente entre os experts, né? E também pelo fato de a via de transmissão que está acontecendo. Muita gente pergunta: fluido corporal, sêmen, pode transmitir ou não pode transmitir? Temos poucos estudos sobre isso. Estou mostrando aqui um artigo publicado no dia 2 de agosto desse ano, que acompanhou um paciente, era um paciente soropositivo para HIV com lesões cutâneas, lesões genitais também, e fez a avaliação de PCR no plasma, urina e sêmen. E aí, assim como lesão cutânea, vocês estão vendo até o 17º dia da doença, lesão cutânea, todos com PCR positivo. Em relação a plasma, teve só um momento positivo no 8º dia, com CT de 34,5. CT, só para vocês terem uma ideia, significa quantas vezes a máquina precisa rodar o ciclo da reação para ter sinal de positividade. Portanto, quanto maior CT, menor a carga viral. Qual CT para monkeypox, para vírus de monkeypox, que significa positivo, e qual CT negativo? Isso não está muito bem definido na literatura, portanto, a maior parte dos autores, tendo qualquer reação positiva, solta como positivo. Mas é importante vocês entenderem isso, porque se CT estiver muito, muito alto, como por exemplo, nesse de 19º dia, com CT de 40,6, isso significa que se realmente tem vírus, é uma carga viral baixíssima, tá? Então, nesse caso, só teve plasma positivo no 8º dia. Em relação à urina, nenhum exame foi positivo. E, em relação ao sêmen, estava positivo com CT razoavelmente baixo até o 7º dia, não realizou nesse intervalo de 8º a 13º, e aí fez posterior, no 14º, 5º, 7º, 9º dia, mantendo o CT positivo. Aí vem a pergunta, afinal, esse paciente tinha eliminação de vírus no sêmen ou não? Aí a gente tem a grande pergunta, será que esse sêmen positivo foi contaminação durante a coleta do material para exame e tinha lesão genital associada? Realmente esse paciente tinha lesão genital, então ficou em dúvida para saber se não é ou não é liberação do vírus na secreção genital. Mas temos esse outros estudos, né, que foi realizado na Espanha, que pegou de 12 pacientes com diferentes dias de evolução, também diferentes amostras. Então, destaquei aqui saliva e sêmen. Em relação à amostra nasofaringe, vários pacientes tinham lesão na cavidade oral, então praticamente todos positivos, enquanto a urina também foi bastante variável. Mas estou chamando a atenção principalmente para saliva e sêmen, porque, afinal, saliva transmite ou não transmite? Sêmen transmite ou não transmite? Então, vamos primeiro olhar a saliva. Dos 12 pacientes, a gente tem positivo aqui no paciente 1 com CT alto, paciente 2, CT já não tão alto, então uma carga viral razoavelmente alta. Paciente 3 teve positivo no 13º dia, negativo no 10º dia, CT alto. Paciente 4, aqui saiu a marcação, também no começo positivo, mas CT alto, e depois paciente 5 no 16º dia, paciente 6 em todas as amostras. Mas a gente foi atrás de um por um, todos eles tinham lesão na cavidade oral, mostrando que talvez a saliva realmente estava contaminada por feridas, né, lesões na cavidade oral. Já em relação à sêmen, vocês podem ver,
Dos 12 pacientes, a gente tem positivo em paciente 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Com CTs variáveis, mas a maioria deles com CT acima de 30, 35. Mas vem aquela pergunta, pode ser por contaminação de novo da lesão genital? Então, eu marquei aqui os pacientes positivos e vamos ver onde tinha ferida na pele. Paciente 3 tinha ferida na região anal, não está descrito ferida na região genital. Paciente 4 está escrito perianal, né, tórax e tronco, não está escrito na região genital. Paciente 5 só tinha no tórax e perna, então não tem na região perineal. Paciente 6, sim, esse tinha na perianal. Paciente 9, aqui a gente consegue ver região genital, paciente 10 perianal, 11 genital e 12 também tem genital. Mas se a gente fez essa comparação, alguns pacientes tinham sêmen positivo, mas não tinha lesão na região genital. Então vem a pergunta, afinal, pode ou não pode contaminar, sêmen estar contaminado? A evidência atual mostra que talvez essa possibilidade exista, mas qual sua importância em relação à transmissão, ainda não sabemos. Certamente alguém já vai perguntar, afinal, isso é ou não é uma infecção sexualmente transmissível? Até onde eu sei, todo ato sexual envolve contato íntimo. Então, independente se tem ou não tem secreção genital, né, o vírus na secreção genital, lembrar que estamos falando de uma doença de alta transmissibilidade por contato pele a pele. Então, o risco existe por principalmente contato pele a pele. E agora, em relação às superfícies, lembrar que eu citei sobre fomites. A gente tem 2 estudos interessantes realizados nos Estados Unidos. Aqui, os autores fizeram amostras, coleta de amostra na casa de 2 pessoas que estavam com infecção. De acordo com esses pacientes que estavam em isolamento domiciliar, faziam limpeza frequente do ambiente conforme a orientação. E no período de isolamento, a temperatura foi de 20,6 a quase 24 graus Celsius. E aí, quando eles realizaram essa coleta, os pacientes ainda estavam sintomáticos, tinha 20 dias de isolamento, mas ainda tinha algum sintoma. Realizaram limpeza conforme orientado e os pesquisadores entraram para fazer a coleta. O que eles perceberam? Das amostras coletadas, 70% estavam positivas com RT-PCR. Entre aquelas amostras de superfícies porosas, então, por exemplo, colchão, roupa, sofá de tecido, 100% era positivo. Entre as superfícies não porosas, então, por exemplo, uma mesa, superfície vidro, né, mármore, 68% estava positivo. Então, mostrando que sim, principalmente em superfícies porosas, o vírus pode persistir por presente mesmo após a higienização, se não for feita higienização de uma forma adequada. Então, isso é um detalhe muito importante dentro das estratégias de prevenção. Porém, um dado super importante, nesse estudo, dessas amostras, nenhuma amostra teve cultura positiva, então cultivo viral foi negativo para todos eles. Então, pode até ser que, naquelas condições de temperatura ambiente, assim como cuidado foi o que é realizado, pode ter ficado pedaços do vírus que permitiu que RT-PCR venha positivo, mas não são vírus viáveis. Depois a gente tem esse outro estudo. Esse outro estudo foi realizado no domicílio de um paciente. Lembrar, esse estudo foi feito pré-situação atual, foi em julho de 2021, que entraram na casa do paciente 15 dias depois que a pessoa saiu do isolamento. Então, significa que faz 15 dias que não teve a persistência da pessoa infectada dentro desse ambiente, tá? O que eles observaram? Fizeram coleta de 10 amostras de superfícies porosas, 21 amostras de superfícies não porosas.
Entre superfícies porosas, 90% foi positivo por técnica de RT-PCR e superfícies não porosas, também 90% positivo, mostrando, usando técnica de RT-PCR, não teve diferença entre superfícies porosas versus não porosas. Das amostras que tinham PCR positivo, eles mandaram para a cultura viral. E aí vem a diferença. Daquelas recuperadas de superfície porosa, 60% tinha cultura positiva. Enquanto de superfícies não porosas, apesar de RT-PCR ser positivo, o vírus não estava mais viável, só teve uma amostra positiva. E conseguiram meio correlacionar se as amostras que tinham cultura positiva, CT era bastante baixa, mostrando uma carga viral bastante elevada. Por isso, é importante raciocinar, tem a diferença entre o que significa PCR positivo. Dá para a gente dizer que, com certeza, tem o vírus lá, mas é um vírus viável? Nem sempre, então é importante a gente entender sobre isso. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é, principalmente em ambientes de trabalho, vou comentar isso depois na parte de prevenção, tem que ter cuidados com os móveis que tem dentro daquele ambiente para permitir uma higienização adequada. Voltando para a manifestação clínica, nos países endêmicos, a gente tem um quadro de pródromo, caracterizado por febre, astenia, mialgia, cefaleia e calafrios, que geralmente dura de 2 a 3 dias, que corresponde à viremia primária. Depois, aparecimento de adenomegalias, né, então aumento de gânglios, unilateral ou bilateral, qualquer cadeia. Seguida de aparecimento de lesões cutâneas, que na forma clássica da doença, tem essa distribuição centrífuga, o que significa predomínio na face membros, com evolução uniforme. Então, novamente, diferenciando com catapora, as lesões eram de evolução uniforme. E evolui de que jeito? Mácula, pápula, vesícula, pústula, crosta, e demora de 14 a 24 dias, eventualmente até 28 dias, até a queda de crosta. Então, era essa forma que a gente estava esperando nessa epidemia atual. Junto com isso, já era relatado também algumas manifestações extracutâneas, principalmente nas mucosas, mas também já tinha relatos de acometimento respiratório, inclusive com insuficiência respiratória por quadro de pneumonite. E junto com isso, alterações neurológicas, principalmente em crianças com quadro de encefalite. Só que aí a gente vê isso que a gente estava esperando. Então, são essas lesões, né? Aqui é foto da literatura, paciente com lesão principalmente na periferia, aqui é no caso a testa, vocês estão vendo o couro cabeludo, todas as lesões na mesma fase de evolução, com essa característica de umbilicação central. Aqui é o tronco do paciente, vocês estão vendo lesão distribuída muito mais na periferia, enquanto a região central do tronco, muito menos lesões. Mas, infelizmente, o quadro atual não está sendo desse jeito. Isso também são dados da Organização Mundial da Saúde, que mostra aqui aquilo que eu falei de manifestação prodrômica, como febre, apenas 70% dos pacientes tinham. Lesão cutânea, 70% dos pacientes. Como assim, Rô, tem paciente com monkeypox que não tem lesão cutânea? Vocês vão ver daqui a pouco. Lembra que eu falei sobre adenomegalia? Adenomegalia presente só em 23% dos pacientes, mostrando que o quadro atual não está sendo como a gente esperava, aquilo que acontece nos países endêmicos. Aqui a gente tem série de casos da Espanha, mostra que apenas 48% dos pacientes tinham sintomas sistêmicos antes de lesão cutânea. Então, pródromo virou exceção, em vez de ser regra, virou exceção. Além disso, a adenomegalia, 85% dos pacientes. E as lesões agora estão principalmente onde? Aqui vocês estão vendo tronco, extremidade, 57%, genital, 55% e perianal, 36% dos pacientes. Então, o que a gente esperava de distribuição centrífuga também não está tendo mais. E aí, lembra que eu falei, tinha mais ou menos 30% dos pacientes sem lesão cutânea. Onde estava o local da lesão, então? Alta manifestação de proctite, então a dor anal super importante,
tonsilite, que confunde com que é como se fosse uma amidalite, 10% dos pacientes. Alguns pacientes tinham como manifestação apenas edema peniano, e aí mostrando que quadro atual muitas vezes poupa outras áreas da pele, tendo manifestação mais importante, geralmente no local da inoculação. Proctite pelo fato de relação sexual, relação anal, tonsilite para relação sexo oral. Então, são formas de inoculação diferentes que está causando essa manifestação clínica diferente. Não bastasse isso, alta frequência de co-infecção com outras doenças sexualmente transmissíveis. Nessa casuística, 17% dos pacientes tiveram, destacando aqui para sífilis, clamídia, gonorreia, mas também lesão herpética, lesão de herpes simples. Então, importante de saber sobre isso porque a presença do diagnóstico de qualquer outra IST não interrompe a investigação para monkeypox, uma vez que eu posso ter co-infecção de mais de um agente. O mesmo a gente observa aqui nessa série de casos de Londres. Vocês estão vendo aqui, febre, 62% dos pacientes. Cefaleia, 25% dos pacientes. Adenomegalia, em torno de 58% dos pacientes, chamando a atenção que aquilo que a gente esperava, infelizmente, não está acontecendo. E em relação à alta frequência de queixa de dor anal ou dor para evacuação, 36% dos pacientes, dor de garganta, quase 17%, edema peniano, quase 16%, e alguns pacientes tinham como manifestação sangramento na evacuação. Então, isso são sintomas que não era habitual, que a gente tem que conhecer agora, uma vez que os pacientes têm procurado serviço médico por essas queixas. E nessa casuística, em relação com infecção de outra IST, principalmente foi a gonorreia, seguido de clamídia, mas também 7% herpes simples. Total, 31,5% dos pacientes tinha outra IST. Também não esquecendo da possibilidade de co-infecção com sífilis. Por isso, é importantíssimo ressaltar isso para os médicos, principalmente para não errar e perder a oportunidade de diagnóstico de monkeypox, assim como essas doenças sexualmente transmissíveis são tratáveis. Então, é importantíssimo fazer esse diagnóstico. Aqui algumas fotos, né? São fotos da literatura, então posso mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui lesão que tem na região suprapúbica. Nesse caso, todas as lesões já na mesma fase de evolução, com essa característica de umbilicação central e todas elas já no início da fase crustosa. Enquanto aqui uma lesão na língua, vocês estão vendo essa lesão. Aqui já está começando a ter crosta no centro, enquanto aqui ainda mais ativa e aqui já totalmente pústula. Aqui é o mesmo paciente, uma lesão aqui, que já está na crosta, e outra lesão aqui, ainda em vesícula, mostrando que aquilo que a gente esperava de evolução uniforme, não. A lesão pode ser pleomórfica, como a gente está vendo nesse mesmo paciente. Aqui está pústula, aqui está mácula, aqui está vesícula, aqui está pústula. Então, nem sempre aquilo que a gente esperava está acontecendo. Ao contrário, a gente tem tido muito mais frequência de lesão não mesma fase de evolução. Aqui uma lesão na região anal, aqui no lábio do paciente, aqui já na fase crustosa, mas evoluiu com infecção secundária. O mais difícil tem sido isso daqui. Com certeza, médico desavisado vai fazer diagnóstico fácil de amidalite aqui. Então, é importantíssimo a gente pensar que isso pode ser monkeypox e é importante fazer diagnóstico. Aqui vocês estão vendo uma lesão peniana, aqui 3 lesões, cada uma delas em uma fase diferente de evolução. Exemplo aqui também, aqui é o mesmo paciente, segundo dia da evolução, algumas lesões penianas, terceiro dia as lesões já inicialmente, já começando com uma pústula, só que evoluindo com edema peniano super importante. Isso tem sido a principal causa de internação atual nos países, nas pessoas acometidas por essa doença. Edema peniano causando muita dor.
E aí vocês estão vendo o 16º dia da doença, já na fase crustosa, mas com múltiplas lesões ainda. Ou, como é aqui, vocês estão vendo aqui na região perioral, tem lesões já evoluindo para a fase de crosta, enquanto outras na fase inicial de pústula. Aqui na região na ponte da narina, né, aqui no canto da boca, aqui, desavisado, passaria por quelite angular. Então, é importante a gente conhecer lesões como essa. Aqui na lesão na língua, certamente passaria despercebido com uma lesão aftosa. Aqui, lesão na base da língua. E aqui, novamente, lesões amigdalianas, que até pode confundir com abscesso amigdaliano. Então, é fundamental a gente conhecer esses quadros. E aqui um paciente que chegou sem nenhuma lesão na região cutânea. Tinha como queixa apenas dor anal. Quando fez anoscopia, vocês estão vendo aqui 2 pequenas vesículas e aqui outras pequenas lesões. Retoscopia, várias lesões dentro do canal retal, né? E aqui, lesões mais importantes. Aqui são outras lesões de pacientes diferentes, com lesão perianal, mostrando pode ter quase nenhuma lesão como essa, ou aqui só 2 lesões, ou até várias lesões ao mesmo tempo. E aqui uma lesão super pequena. Então é importante a gente conhecer essas lesões para poder fazer o diagnóstico adequado. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, depois, no dia 17 de junho, soltou esse alerta. O quadro atual não está igual ao quadro clássico que a gente esperava. Além disso, pode ter pouquíssima lesão ou mesmo apenas uma única lesão. Lesão tem sido mais frequente na região genital, perineal, perianal e pode não disseminar para outras partes do corpo. Destacando também que as lesões podem ser assincrônicas, né? Então diferentes fases de evolução e muitas vezes a lesão cutânea aparece antes de sintomas sistêmicos. Então é importante ressaltar sobre isso. Também destacando em relação a dor anal e sangramento anal. Por isso que a gente tem um documento, o plano de contingência, né, do COI, Plano Nacional, em relação ao que é um caso suspeito. O caso suspeito é quando a gente tem lesão de início súbito com aquelas características que eu comentei. Então, qualquer um que tem, né, essas manifestações é um caso suspeito, independente da faixa etária, independente do sexo. Mas também destacando aqui, em relação às lesões, manifestações na região perineal, genital ou região anal. Além disso, o que vem a ser, então, um caso provável? Caso provável é aquela pessoa que atende critérios de caso suspeito e que tem um vínculo epidemiológico, que houve um risco de exposição, um risco epidemiológico. Esse risco pode ser risco que inclui contato sexual com um desconhecido, contato sexual, contato próximo com um conhecido, contato com material contaminado, inclusive roupas de cama e utensílios, destacando a importância dos vômitos, e trabalhadores de saúde que não usou EPI. Lembrando que EPI significa óculos de proteção ou protetor facial, face shield, avental, máscara cirúrgica e luva de procedimento. Então, a depender do tempo de permanência do paciente durante a consulta, assim como o motivo da permanência, assim como o procedimento envolvido, grau de EPI. Muitas vezes, dependendo se o paciente tem lesão na cavidade oral e precisar fazer coleta, é até recomendado, por exemplo, máscara N95. Então, são todos pontos importantes que a gente tem que saber, correlacionando entre localização da lesão e forma de exposição do profissional de saúde. Um caso confirmado, então, é quem tem teste positivo ou PCR detectável para monkeypox, e caso descartado é quem tem o resultado laboratorial negativo ou não detectável. Nesse momento, só está usando técnica molecular. Técnica sorológica não tem valor diagnóstico, principalmente lembrando que os monkeypox vírus pertence a gênero de ortopoxvírus, que pertence à família dos poxvírus. E a gente tem outros poxvírus entre nós. Um exemplo dele é molusco contagioso. Então, se você fizer sorologia para poxvírus, pode estar positivo pelo fato de a pessoa ter tido molusco contagioso.
Se você fizer para ortopoxvírus, lembrar que no nosso meio a gente tem o cowpox, na verdade o cantagalo, que pode dar reação cruzada também. Por isso, não tem nenhum valor diagnóstico os testes sorológicos. Complicações que pode ver acontecer. O que a gente tem principal é complicação neurológica, mas é raro, né, essa manifestação. Essa manifestação acontecer principalmente em crianças, porém, os 2 casos da Espanha que foram a óbito são 2 pessoas adultas, jovens, sem imunodeficiência conhecida e faleceram de encefalite. Por isso, a gente tem que ficar atento no surto atual, parece que pode pegar também pessoas adultas, jovens, imunocompetentes. E aí, tem manifestações neurológicas que dá para ver também com alteração na ressonância, e o líquor tem sua alteração licórica também. Aqui está exemplos de uma ressonância. Esse aqui é, na verdade, relato de surto que teve nos Estados Unidos em 2003, então não é de agora, que aconteceu o quadro de encefalite em 2 crianças. Vocês conseguem ver aqui, realce, né, em diferentes áreas do encéfalo, sorte que as 2 crianças recuperaram completamente. Outra manifestação que pode, inclusive, causar sequelas permanentes são lesões oculares. Como essa lesão causa muita dor ou muito prurido, é muito frequente o paciente coçar e aí levando a infecção de conjuntiva ou até de córnea, causando risco de perda visual com cegueira permanente. Então, é uma manifestação que pode ser grave por causa dessa autoinoculação por contato. E a gente tem também como grupo de risco pessoas, mulheres gestantes. Esse aqui é relato de 4 casos que não é do surto atual, tá? Vocês estão vendo aqui artigos de 2017 em República Democrática de Congo, 4 mulheres grávidas que pegaram monkeypox. No caso, uma mulher teve co-infecção com malária. E aí, desses 4, 2 pacientes, né, a gestação evoluiu com aborto espontâneo, uma criança nasceu bem, nasceu viva, e outro foi óbito fetal. O que a gente está vendo aqui? Aqui, infelizmente, o produto de aborto, vocês estão vendo aqui alterações cutâneas importantes e com essa característica de hidropsia, que é esse edema que tem na região da pele. Então, em mãe em si, aparentemente não aumenta a gravidade, mas tem a transmissão por placenta, por isso esse risco de gestante podendo causar transmissão transplacentária. Mas também pode acontecer de transmissão perinatal, mostrando a importância desse cuidado com gestantes. Diagnóstico, como que se faz? Coleta de suave onde tem a lesão. Então, pode ser a lesão cutânea ou lesão na mucosa. Lembrar que, no caso de lesão cutânea, inclusive as crostas podem ter PCR positivo. Por isso, nesse caso de crosta, pode pegar qualquer material para remover crosta e mandar para o diagnóstico. Lembrar que, mesmo lesão na fase de mácula, pode ser positivo, pode fazer a coleta. Então, qualquer lesão pode ser feito suave para ajudar no diagnóstico. O que a gente recomenda é coletar 3, 4 suaves de lesões diferentes para aumentar a positividade. Se não tiver lesão cutânea, tem lesão só na mucosa, aí pega suave exatamente onde tem a lesão. Então, oral, como por exemplo aquelas fotos que eu mostrei na região amidaliana, é suave na região amidaliana. Anal é suave anal, se for necessário, com anoscopia ou é realmente com anorretoscopia para ajudar a fazer essa coleta. E naqueles casos que só tem edema peniano, que só tem lesão peniana, aí vai ter que pegar suave uretral para fazer a coleta uretral. Técnica aqui, como comentei, técnica molecular e o material encaminhado sem nenhum conservante ou soro dentro das amostras. Não é para colocar nada, senão o resultado pode vir falso ou negativo. Agora, eu não vou falar sobre tratamento, eu vou direto para a parte de prevenção. Para a gente poder fazer uma prevenção adequada, evitar a disseminação mais importante da doença no nosso meio, primeira coisa é ressaltar a importância de identificação precoce
suspeitar precoce e fazer o diagnóstico. E isso é fundamental para explicar ao paciente qual a importância de fazer isolamento. Depois de 2 anos e meio de pandemia de Covid, ninguém aguenta mais ficar em casa. E como eu comentei, o tempo de isolamento até queda completa das lesões, o que pode significar eventualmente de até 28 dias, e nesse momento atual a gente tem visto alguns casos que vai até 35, 40 dias. Se não houver um diagnóstico confirmatório, o paciente certamente não vai ficar isolado. Principalmente na fase que está já com crosta, é muito pouco sintomático. Então, ele não vai ficar quieto em casa se não houver confirmação diagnóstica. Por isso, tão importante de fazer esse diagnóstico adequado. E quando está em isolamento, é isolamento com orientação, não é largar paciente em casa. E sim, aí que vem outro papel importante que precisamos da ajuda dessa rede sentinela, é detectar, ajudar o médico a detectar o momento da piora e a vigilância poder comunicar ao COI sobre um agravamento de um quadro. Isso é importante em relação ao tratamento desses pacientes. Por isso é tão importante estar todo mundo unido na assistência a essa doença. E é fundamental fazer a notificação tanto dos casos suspeitos e confirmados, assim como para permitir o rastreamento de contatos. Tem orientação de isolamento de contato? Não, não temos. Mas o que é importante é fazer monitoramento ativo, orientação para monitoramento passivo, na presença de surgimento de qualquer sintoma, para poder fazer detecção precoce e, de novo, isolamento precoce. Caso contrário, o Brasil vai virar país campeão em relação ao número de casos. Ressaltar de uma forma bem importante não expor grupo de risco, seja paciente expondo grupo de risco, seja profissional de saúde na linha de frente. É fundamental evitar colocar pessoas que fazem parte do grupo de risco, então significa em adultos, seria pessoas imunodeprimidas ou gestantes, na linha de frente de assistência dessa doença. E orientar a paciente a não entrar em contato nem com crianças, nem com gestantes, nem com pessoas imunossuprimidas. Além disso, fundamental disponibilizar EPI aos profissionais de saúde. Lembrar que sem profissional de saúde, a gente não consegue fazer uma assistência adequada. E aí, como que a gente orienta em relação a cuidados no sentido da prevenção, tá? Não em sentido de assistência, cuidado com as lesões. Então, como já comentei, suspeitou, isola e faz teste de confirmatório. Confirmou, isolamento até desaparecimento completo das lesões com reptilização. E aí, quando vai ter contato com outra pessoa, por exemplo, a pessoa precisa ajuda de um cuidador ou a pessoa precisa ir ao serviço médico, é cobrir as lesões e usar máscara para evitar expor outra pessoa. Ressaltando, preservativo não previne a transmissão, uma vez que ato sexual envolve outras formas de contato pele a pele. Então, preservativo não previne a transmissão. E ressaltando aqui de novo, não entrar em contato com grupo de risco. Sobre procedimento de higienização, então vou falar primeiro em relação tanto para alguns objetos, tanto no ambiente hospitalar, quanto em ambiente domiciliar. Então, primeira coisa é limpeza frequente das superfícies. Tocou, a pessoa que está com lesão, tocou, saiu, limpa na hora. De preferência, limpeza com álcool a 70% ou qualquer produto asséptico no ambiente hospitalar, idealmente com quaternário. Mas, graças a Deus, apesar de tudo aquilo que eu mostrei em relação à persistência do vírus no meio ambiente, graças a Deus esse vírus morre fácil com qualquer desinfetante, qualquer produto de limpeza. O que não serve é apenas água e sabão. Desculpa, apenas água. Com sabão sim serve, tá? E agora em relação a consultórios médicos, em relação à unidade de saúde. Evitar ter superfícies porosas, como mostrei para vocês, temos dificuldade de limpar esse tipo de superfície, contribuindo com maior tempo de persistência viral.
Então, se tiver esse tipo de móveis, né, de mobília, é cobrir com algum material limpável, por exemplo, com material plástico, como a gente fazia no começo da pandemia de Covid. Fundamental não chacoalhar, não agitar roupas em enxoval de cama. Caso contrário, na hora que você faz isso, você dispersa, você chacoalha, então você simplesmente dispersa partículas virais. E aí o vírus pode grudar na superfície da parede, na superfície da mesa, né? Então, não agitar de jeito nenhum roupas e enxoval de cama. Não lavar roupas em enxoval de cama em lavanderias comerciais, isso é fundamental orientar os pacientes, principalmente classe média alta e classe alta, tem um certo hábito de mandar roupa para a lavanderia comercial. Na presença dessa doença, isso não pode ser feito. E é recomendado mergulhar a roupa em solução com hipoclorito, paciência, nesse momento não usar roupas coloridas, ou lavar com água quente, de preferência acima de 60 graus, se a sua máquina de lavar permite fazer isso. Isso consegue garantir a erradicação do vírus em cima dessas roupas de cama e roupas da pessoa. Boas práticas durante isolamento domiciliar. Outras condutas. Se você compartilhar domicílio com outra pessoa, não circular em ambientes comuns. Então, não vai para a sala, não vai para a cozinha. Então, evita o máximo possível. Eu sei, sim, que infelizmente essa não é a realidade no nosso país. A pandemia de Covid mostrou que menos que 10% das pessoas moram sozinhas e que conseguem ficar isolado. Aliás, talvez menos que 5% da nossa população. E muitos, ao contrário, são 1, 2 cômodos onde vivem 5, 10 pessoas. Nesse caso, o que pode fazer? Tentar separar, usando algum tipo de lençol ou, eventualmente, biombos, tábuas, para dividir o ambiente. Isso consegue impedir que as gotículas passem de um ambiente para o outro. Então, só coloca uma divisória para garantir que a pessoa tenha uma área que fique mais segura e não expor outras pessoas. Novamente, limpeza da superfície sempre que teve contato, vocês vão ver, eu vou falar isso várias vezes, porque isso é a estratégia mais importante para redução de infecção. Fundamental orientar, não compartilhar utensílios. Depois que eu lavei, posso misturar? Não, lógico, isso não tem problema, mas enquanto está usando, não compartilhar colher, não compartilhar copo, não compartilhar garfo, não compartilhar prato. Então, é fundamental tudo isso. Lógico, né, eu não falei no outro slide, não é para compartilhar toalhas, barbeador e tudo mais, isso é fundamental, tá? E cuidado com resíduos de EPI. Se o paciente vai usar máscara e depois o que fazer? Tem um lixo separado para colocar máscara, sempre que colocou tampa, né? E depois colocar dentro de saco plástico, de preferência 2 sacos, aí jogar junto com lixos não recicláveis, tá? Isso é fundamental. Temos documento da Anvisa que explica como fazer manejo de lixo domiciliar no momento de isolamento. Na prática, é quase igual ao que se orientava em relação à pandemia de Covid-19. E agora é um ponto importante, vocês devem ter visto, tem saído relatos, começou na França, depois um relato nos Estados Unidos, agora um caso no Brasil de animal de estimação que foi infectado pelo seu dono, né? Então, cuidado, já no momento da suspeita da doença, não entrar em contato com animal de estimação, principalmente ao se tratar de mamíferos. Estamos falando de uma zoonose que pode infectar mamíferos, qualquer mamífero. Inclusive, aproveitar para dizer, macaco não é hospedeiro mais importante. O vírus ganhou o nome de monkeypox, mas os macacos não têm nada a ver com isso. Eles são tão vítimas quanto a gente. A doença tem esse nome porque foi a primeira vez identificado em macacos. O que a gente sabe até agora, animais mais importantes que são portadores, que tem na natureza, são roedores. Mas os relatos que aconteceram agora, que pessoa infectou seu animal de estimação, foram 3 cachorros. Então, muito cuidado
né, em relação a cuidado com animais para não causar doença em animais. No caso contrário, a gente tem essa preocupação por essa transmissão reversa de ser humano para animal e depois esse animal infecta outros animais. Então, é fundamental ter esse cuidado. Aproveitando também, é importante alertar a população de não abandonar seus animais de estimação se estiverem doentes. Não é para sacrificar os animais. Os animais são vítimas e eles se recuperam que nem a gente se recupera. Então, todo esse cuidado para evitar essa estigma e, ao mesmo tempo, não é para agredir os macacos. Por fim, em relação à prevenção em unidade de saúde. Idealmente, eu sei que isso não é fácil, a pandemia 19, de Covid-19, a gente viu isso acontecer, né? Por mais que todo mundo tenta, não é fácil ter uma sala específica. O que algumas unidades de assistência têm feito é pegar uma tenda ou um container para poder atender os casos de monkeypox. Mas o mais importante é separar um ambiente seguro para fazer assistência desses pacientes. Como vocês viram, às vezes as lesões estão em regiões anatômicas que não pode se expor em qualquer lugar. Então, é importante ter esse ambiente reservado também para poder examinar direito esses pacientes. Ressaltando que esse ambiente não pode ficar perto onde atende os grupos de risco. Então, não fica perto de uma ala de pediatria, não fica perto de uma ala de assistência pré-natal, para evitar expor essas pessoas. Caso contrário, pode ter trânsito cruzado, oferecendo risco aos outros usuários. Então, isso é fundamental. Mas, gente, é importante dizer que isso tem que ser feito de uma forma adequada, delicada, até para não causar um tipo de discriminação contra pessoas que estão com monkeypox. Reforçando a importância de EPI e a importância de ter área de paramentação e desparamentação para profissional de saúde. Orientar profissional de saúde na hora de retirada de avental, não agitar avental, tá? Não chacoalhar avental. E, fundamental, mais importante, a higienização das mãos logo após o atendimento. De novo, vocês estão vendo como eu comentei, eu fico reforçando a importância de limpeza de superfícies. Aí vem uma coisa, dentro de ambiente de trabalho, ambiente de unidade de saúde, é muito comum unidade de saúde, seja unidades básicas, UPAs, ou mesmo hospitais, principalmente nos consultórios, ter aquele papelzinho para você estender em cima da maca para a paciente poder deitar. Especificamente em relação ao monkeypox, é melhor que a sua maca seja limpável e não colocar esse papel do que você colocar papel, porque na hora de você arrancar o papel, corre risco de você chacoalhar, né, agitar e espalhar partículas virais por todo o consultório. Então, o ideal é não colocar esse papel, a maca seja limpável, terminou o atendimento, e aí entra alguém da limpeza para fazer essa higienização. Aproveitando dizer, EPI também é importante para profissional de limpeza. Profissional de limpeza que atua na área de saúde, nas unidades de saúde, é considerado sim também um profissional de saúde. Então, não esquecer a prevenção desse grupo de profissionais, tá? Isso é fundamental. Dentro do possível, habilitar recursos de teleatendimento, porque, como eu comentei, isolamento envolve orientação e acompanhamento e monitoramento. Então, ideal é uma pessoa estar em isolamento domiciliar, consiga ter acesso a um telefone de qualquer sinal de piora, ou quando tem dúvida, poder contactar algum profissional de saúde, algum médico ou enfermeiro, equipe multi, para poder fazer assistência adequada. Isso consegue reduzir o trânsito desse paciente para a unidade de saúde, reduzindo o risco de deslocamento, naturalmente risco de infectar outras pessoas, principalmente quando precisa, não ter alternativa, e aí precisa pegar transporte público, assim como dentro da própria unidade de saúde. Então, recurso de teleatendimento é fundamental para poder fazer uma assistência adequada. E, por fim, eu não vou entrar com detalhe, estou esgotando o meu tempo, é cuidado com puérperas e recém-nascidos.
Então, isso é um ponto super importante. Mas eu não vou deixar de falar de vacina, que todo mundo está perguntando, vacina vai chegar ou não vai chegar? A vacina que todo mundo está perguntando é essa vacina, a vacina Jynneos, nome comercial adotado em maior parte dos países, mas tem esse nome comercial Ivamune também em alguns países da Europa e Canadá. É uma vacina que é produzida a partir do vírus de Vaccinia, que é o vírus que erradicou a varíola humana em 1980. Porém, ela é atenuada várias vezes de tal modo que não consegue replicar adequadamente, e por isso tem gente que considera como uma vacina não replicante. Temos estudos de segurança para pessoas acima de 18 anos de idade e com pouquíssimos efeitos colaterais em estudos clínicos. Então, a gente tem essas informações. Para gestantes, a gente não tem nenhuma informação. Modelos animais mostra que não tem efeito em embrião fetal, mas não temos nenhuma informação, não tem nenhum estudo que tenha sido realizado em gestantes. Assim como lactantes, a gente não sabe se pode ou não ter excreção de algum produto vacinal no leite materno, e também não temos estudo publicado com resultados já em abaixo de 18 anos de idade. Lembra que, teoricamente, esses são os grupos prioritários que com risco de agravamento do quadro. Então, não temos informação sobre isso. A vacina foi liberada baseada no estudo de imunogenicidade, o que significa isso? Título de anticorpo protetor que vem a produzir. E isso foi feito comparando com a vacina ACAN 2000, que é uma vacina de segunda geração, que tinha como intenção substituir a vacina contra a varíola. Então, esse título de anticorpo foi baseado no que aparentemente precisava para proteger contra smallpox, contra a varíola. E aí, essa vacina Jynneos mostra que tem título de anticorpo maior do que essa vacina ACAN 2000. Mas, qual é o título de anticorpo necessário para proteger contra monkeypox? Não sabemos. Então, a gente realmente não sabe sobre a imunoefetividade. Afinal, quanto vacina protege? Zero informação. Por isso que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a vacinação em massa, uma vez que a gente não sabe muita coisa sobre essa vacina em relação à eficácia contra a monkeypox. Tanto que isso está na bula do próprio fabricante. Ele fala uma pessoa vacinada pode não estar protegida. Então, a gente carece de informações sobre o quanto realmente essa vacina funciona. Por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas, os países que estão vacinando as pessoas, ajude a produzir evidências na literatura, já que a gente desconhece tudo isso. O que a gente sabe é que a vacina pode servir também como profilaxia após a exposição. Uma vez usado, principalmente até o terceiro dia após a exposição, tem uma eficácia alta contra o surgimento da doença. Então, essa é uma estratégia que provavelmente vai ser adotada no nosso país, uma vez que a gente quase não tem vacina. O Brasil conseguiu quase 50 mil doses. E isso, todo mundo com certeza fala, mas isso é pouco, uma vez que a vacinação 2 doses, porém, quem fabrica essa vacina é uma indústria muito pequena e ela produzia sob demanda. Então, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que está vacinando a população HSH, é porque eles já tinham encomendado essa vacina no sentido de biodefesa, com medo de ter terrorismo com varíola. Por isso que eles já tinham essa vacina. O fabricante não consegue atender nesse momento a demanda mundial, sem dizer reforço. Carecemos de evidência sobre quanto essa vacina realmente protege. Por isso, gente, eu sei que a gente tem um longuíssimo caminho, não dá para falar sobre tudo, mas eu fico aberta a perguntas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rô. A gente está sem sua câmera. E agora? Continua sem a câmera, continua só. A gente, na sua apresentação, a sua imagem congelou.
nós tínhamos só a sua voz. E Eu agora, acho que continua continua assim? só. Continua assim, continua só o quadro, né? O quadro que estava a sua imagem, e E a gente agora? pode tentar, continua. A gente pode tentar entrar e sair, mas eu acredito que pelo tempo, né? Pelo adiantado da hora, a gente pode ficar só com a voz. Ok. Desculpa, porque na minha tela aparece minha imagem. Parece, né? Sim. É estranha. Realmente aparece, quando você fala, aparece o quadro que estava a sua imagem, não aparece a sua foto. Eu não Quem parou tem de alguma ideia? compartilhar, né? Parou de compartilhar, parou. Os fumígenos. Eu vou passar para. Até a arquitetura. Né? Vou passar para a pergunta. Quem tem algum som aí perto de você que está saindo? Eu vou passar para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas que eu acho que foram feitas no início da apresentação, e aí por isso pode já ter sido respondido, mas eu vou considerá-las. Né? Quais são os testes que foram utilizados para a confirmação dos casos positivos? Eu acho que foi respondido, mas se você quiser reforçar para a pessoa que perguntou. Pode ser. Então, assim, em relação ao teste, logo no começo, o que se fazia era principalmente sequenciamento, já que a gente não tinha ainda Prime de PCR. Só que agora já temos Prime, então agora a grande parte é teste rápido de PCR, é o RT-PCR, tá? PCR em real time, desculpa. Então, agora a grande parte dos LACENS, o que faz é RT-PCR com Prime específico para monkeypox. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer um alerta importante. Existem alguns laboratórios privados que estão usando Prime de ortopoxvírus ou até de poxvírus. É importante a gente saber sobre isso, porque esses primes podem causar reação cruzada, por exemplo, com cowpox com cantagalo. E o quadro clínico deles é totalmente diferente. Então, é importante a gente saber qual prime o laboratório está utilizando. Ok. A Roseli Calil, da Unicamp, ela pergunta qual seria o melhor momento para a coleta de exame na triagem de contatos, né? Perfeito, né? No processo de investigação. Na verdade, essa recomendação deve sair exatamente para esses grupos específicos, principalmente gestante, contato com caso confirmado, ou um recém-nascido, contato de uma mãe que tem lesão na região do períneo, né, cujo parto foi parto via normal, ou eventualmente risco de ter transmissão transplacentária ainda assintomático. Então, em relação a RN, provavelmente, lógico, isso ainda a gente carece dessa informação, mas o que se recomenda, o que alguns pais recomendam é, para RN recém-nascido, fazer essa coleta já no momento do parto, né? Então, já faz essa primeira avaliação no momento do parto e depois, para fazer essa vigilância ativa, a cada 5 ou 7 dias. Para a gestante em si, o que recomenda é, pensando no período de incubação, que pode ser de até 21 dias, fazendo no momento em que o caso confirmou e é um contactante domiciliar, e depois também a cada 5 ou 7 dias, conforme capacidade do laboratório, mas tudo isso com o objetivo de fazer o diagnóstico mais precoce possível nesses 2 grupos de risco. Então, a pergunta seguinte da Roseli Calil, ela falava exatamente sobre essa questão, em que momento fazer a coleta de uma mãe que pode estar no período de incubação, né, que não teve contato íntimo com o caso confirmado, mas não apresentou a doença ainda. Né, se ele deve ser separado da mãe e em que momento se colhe o PCR de orofaringe. Perfeito. Agora então acho que em relação à coleta, momento da coleta eu respondi, né? Então para a gestante, é logo que o caso domiciliar confirmou, já vale a pena fazer essa coleta, depois a cada 5, 7 dias. Em relação se separa ou não, como a gente não tem nesse momento recomendação de isolamento de
contatos, teoricamente também não faria sentido de isolamento de uma gestante que teve contato com o caso confirmado. O que se recomenda é isolamento do caso e a gestante fica fazendo monitoramento ativo, né, em relação ao surgimento de qualquer sintoma. Aí, por isso que nesse sentido, teoricamente, não há necessidade de fazer a separação de uma mãe, que está como, agora falando de mãe, né, não mais gestante, de mãe e recém-nascido, quando a mãe ainda está na fase de possível período de incubação. Nesse momento, ainda não tem essa recomendação, ainda pensando na importância de aleitamento materno. Só que isso tem que estar ligada à ação de monitoramento ativo para diagnóstico precoce, para não expor o recém-nascido à toa. Ok. Ainda falando sobre mãe e filho, né? Se tem dados a respeito de transmissão vertical, né? E com relação ao aleitamento materno, acho que você comentou, né, que não tem ainda informações sobre a questão do leite materno. Então, assim, transmissão vertical é aquilo que eu comentei em relação à transmissão transplacentária, né? Aquele relato que eu mostrei. Mas lembrar que, em relação ao surto atual, graças a Deus, a nível internacional, a gente ainda não teve relatos de casos confirmados de transmissão por via transplacentária via vertical. Sabemos que mesmo aqui no Brasil, a gente tem casos em recém-nascidos de poucos dias, mas se foi transmissão perinatal ou foi vertical, a gente não sabe. O pessoal do grupo de vigilância do SVS está fazendo essa investigação para entender como foi a via de exposição. Em relação ao leite materno, não temos até agora nenhum estudo que fazendo a avaliação ou tenha detectado presença do vírus no leite materno. O que a gente recomenda nesse momento é, se a mãe tiver lesão, né, e não tem como fazer oferta de leite alternativo, seja leite de doação ou fórmula infantil, o que se recomenda é proteger totalmente a criança e a mãe, desde que não tenha ferida no mamilo, pode amamentar, mas não esquecendo também de usar máscara, para evitar deixar a criança sem amamentação. Novamente, isso tem que avaliar o risco e benefício de interrupção de amamentação. Ok. Outra, se existe um tempo médio de viabilidade do vírus na superfície, se já tem alguns dados sobre isso. Isso, a gente tem isso, na verdade, um pouco mais informações na literatura quando a gente falava sobre varíola. Agora, nesse momento, especificamente sobre monkeypox, só temos esses artigos que eu mostrei. Então, na verdade, a gente não tem resposta sobre isso ainda, por isso é melhor a gente pecar por excesso em relação à higienização do que a gente deixar passar esse risco de transmissão. Por que os casos são predominantemente em homens? Se existe alguma resposta com relação a isso? Então, primeira coisa é, a gente está falando de um grupo de pacientes do sexo masculino, especificamente pessoas HSH, onde via de transmissão tem sido maior, mas quando sai desse grupo de risco, não existe a diferença entre risco de exposição em homens e mulheres. Tanto que quando a gente acompanha a velocidade desse comportamento de característica demográfica, desde o início dessa pandemia até agora, tem aumentado cada vez mais pessoas do sexo feminino no grupo não HSH, né? Então, tem sim, em relação ao risco de exposição pelo comportamento, mas não existe nenhum fator endógeno de mulheres que protege contra isso. É simplesmente para a exposição mais frequente nesse grupo que está sendo acometido nesse momento. Só que aí eu quero aproveitar isso para ressaltar, mulheres com contatos domiciliares de um caso de um homem pode pegar igual, então não existe nenhuma forma de proteção endógena nas mulheres. Ok. Com relação à vacina,
né? Diante de que a vacina ainda tem poucos dados com relação à proteção, qual é a real necessidade de se vacinar? Nesse momento, não existe nenhuma recomendação de vacinação em massa. Por isso que a Organização Mundial da Saúde fez essa orientação, que não é para sair fazendo a vacinação em massa, uma vez que a gente carece dessa informação. O que a gente entende que pode trazer benefício é o grupo de risco que tenha maior risco de se pegar a doença, ter forma grave da doença. Esses sim são os que podem se beneficiar, uma vez que, aí usando a comparação que eu falei no começo, em relação à proteção com vacina da varíola, né? Então, de novo, eu usei a mesma questão de proteção de título de anticorpo com a vacina, comparada à vacina Acan 2000, e aí usando o mesmo raciocínio de quem vacinou para a varíola tem maior proteção contra a forma grave da doença. Por isso que, nesse sentido, faz sentido total de vacinar o grupo de risco que teve a exposição e que tem maior risco de se pegar a doença até a forma grave. Então, essa aí é a única, nesse momento, exceto dentro de contexto de pesquisa, é o único grupo que faz sentido ter essa vacinação. Ok. Uma pergunta que foi repetida várias vezes é com relação à disponibilização do arquivo, né, da apresentação. Como eu falei no convite para a doutora, essa gravação ela vai ser editada e disponibilizada na página do YouTube da Anvisa e que fica disponível na página da Rede Sentinela, onde estão todos os links das apresentações do programa de Sentinelas em Ação desde o ano 2020 e 21 e 22, né? Porque anteriormente a isso a gente trabalhava com Sentinelas pela parceria com o Sírio-Libanês. Então, essas últimas ficam disponíveis. Agora, a apresentação em si, aí fica a critério da doutora, caso queira disponibilizar em PDF, aí eu posso solicitar por e-mail, né? E aí eu faço essa disponibilização para quem me solicitar através do e-mail da Rede Sentinela, que todos têm, redesentinela@anvisa.gov.br. Acho que é isso, né? Não sei como. Doutora? Oi, tô aqui. Ah, tá. A senhora desligou a sua câmera? Não, aqui tá aberta. Desliga a câmera para a gente ver como que fica. Se fica a sua foto. Ah, não, fica só o nome. Então tá bom, vamos deixar assim com o nome, que aí fica Ah, voltou! Agora voltou. Voltou. Então é isso, né? Com relação à disponibilização, se é possível a senhora disponibilizar para a gente por e-mail, onde a senhora recebeu o convite, e aí a gente faz, né, a disponibilização para as pessoas que solicitarem. Porque a gravação em si, né, vai ficar disponível no YouTube assim que foi editado, né? A gente teve uma lista de presença, bom, vou informá-la que a gente teve agora deu uma caída com o horário do almoço, né? E aí já agradeço, né, de estar ultrapassando o horário que combinamos. A gente teve 195, 198 participantes, né, ativos assistindo, né, provenientes de vários locais do Brasil, né, de instituições da rede, da vigilância sanitária. Então, agradecer, né, muito a sua colaboração, a sua parceria, sua disponibilidade. Eu que agradeço essa oportunidade, é muito bom poder contribuir com o conhecimento de todo mundo. Eu que precisar, estou à disposição, né? Tendo novas atualizações, também estou à disposição para contribuir com todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Só reforçando, como a doutora falou, a GGTES, que é
a gerência que trabalha com segurança do paciente, né, e controle de infecção. Ela fez uma nota técnica, inicialmente em maio, e depois editada, atualizada em 2 de junho, que está disponível na página de segurança do paciente, dentro do portal da Anvisa. Então, caso quem não tenha conhecimento, queira ter acesso a essa nota técnica, né? E também um pedido de desculpa da própria gerente geral, que não pôde estar com a gente, né, para contribuir com o trabalho que fez aqui com relação à nota técnica. Então, agradecer muito, agradecer também que a senhora estenda o agradecimento à doutora Mariana, né, que fez a indicação, né, entendendo, né, que ela está num momento peculiar, né, que está trabalhando com condições não favoráveis, né, onde tem a prioridade com relação ao pessoal. Então, muito obrigada, desejo a todos que estão nos assistindo ou que irão nos assistir posteriormente no YouTube,